O filme inicia com um atendente da polícia chamado Joe. Joe aparentemente é um homem nervoso, impaciente. Tem uma audiência amanhã que o está deixando desconfortável. Ele está trabalhando como atendente provisoriamente até a audiência acabar. Joe está sendo acusado de matar um jovem e abusar de seu poder. Ele está conversando com o sargento Bill e diz que após a audiência ele deve voltar para as ruas com seu parceiro Ricky, que será sua testemunha no caso. Joe atende uma nova ligação de emergência. Na tela do computador, Joe consegue ver informações cadastradas pelo número de telefone. Uma mulher do outro lado, que se chama Emily. Ela está fingindo falar com sua filha para disfarçar a ligação. Joe, sem entender direito, faz várias perguntas e ela continua tentando responder como se estivesse conversando com sua filha. Ele escuta a voz de um homem do outro lado da linha. O homem diz para Emily desligar o telefone. Ele acha que ela conversa com sua filha. Joe então pergunta para Emily se ela foi sequestrada e ela diz que sim. Ele a orienta para continuar falando como se fosse sua filha, e Joe consegue pegar informações de onde eles estão. Eles estão dentro de um carro, em uma estrada a oeste de Los Angeles. Ele liga rapidamente para os policiais de patrulha, mas eles dizem que precisam de uma placa de carro para a identificação. Joe tenta orientar a mulher, pois ele precisa de mais informações. Joe começa a tentar descobrir o tipo de carro e cor. Emily acidentalmente fala em voz alta o tipo de carro e o homem que está com ela fica nervoso e suspeita de algo. Ela então desliga a ligação. Joe liga para os policiais de patrulha e pergunta se conseguem identificar uma van branca na região. Joe surta com o atendente, pois quer falar diretamente com o policial da viatura. Ele passa as informações e o policial encontra uma possível van na estrada. Joe fica bastante nervoso e tenta orientar os policiais. Eles param a van, mas não é a van certa. Joe liga para a patrulha e eles insistem que precisam de uma placa para conseguir encontrar a van. Joe está completamente surtado, fica nervoso com a atendente e seus colegas de trabalho ficam chocados com sua reação. Joe liga para o número de Emily cadastrado na polícia, um número residencial. Uma garotinha atende a ligação. Joe se identifica como policial e pergunta se seus pais estão em casa. A menina se chama Abby e tem 6 anos. Ela diz que está em casa com o irmãozinho, que é um bebê. Diz também que o pai dela se chama Henry e passa o número que ela tem anotado, que é o telefone do seu pai. Joe puxa a ficha do homem e descobre que existem alguns crimes cometidos. Abby fica chorando pedindo a mãe. Joe tenta acalmar a garotinha. A menina diz que o pai assustou o bebê, que se chama Oliver. Ela conta que o pai e a mãe estavam brigando e que o pai tinha uma faca. Então Joe entende que o sequestrador é o marido de Emily e pai das crianças. Joe diz que vai proteger a mãe dela, mas Abby diz que a polícia é má, pois prendeu o pai dela uma vez. A menina continua pedindo por sua mãe e Joe diz para ela ficar com seu irmão, mas ela diz que não pode, pois ele está dormindo. Joe insiste para ela ir para lá. Joe diz para Abby ligar para a polícia e chamar por ele se ela precisar de algo. Então Abby concorda e desliga. Joe pede uma patrulha para a casa da criança e passa a placa de carro que está cadastrada na polícia, em nome de Henry, marido de Emily. A polícia da patrulha que atende já está impaciente com Joe e eles discutem. Ela diz que está tendo um incêndio por causa das queimadas e todas as viaturas estão ocupadas. Eles não podem se deslocar para pequenos chamados. Joe resolve ligar para a polícia da viatura. Ele pede para ir na residência onde está a garotinha. Os policiais confirmam o chamado. Joe faz algo arriscado e liga para o telefone cadastrado do sequestrador por seu celular. Joe diz que sabe que ele sequestrou a sua mulher e ameaça o homem. O homem nervoso desliga o telefone na cara de Joe. Joe liga para Ricky, o policial ex-parceiro dele que será testemunha no caso. Pede para Ricky ir para a casa do sequestrador. A supervisora de Joe aparece na sala e diz uma ligação. A garotinha Abby está na linha dizendo que tem policiais na porta. Joe orienta ela a abrir a porta e pede para passar o telefone para eles. O policial diz que Abby está ensanguentada, mas Abby diz que o sangue é do bebê Oliver, que está dormindo.
Os policiais vão verificar o bebê Oliver. Joe escuta os policiais assustados e aos prantos, dizendo que o bebê aparentemente está morto e pedem uma ambulância. Joe fica nervoso e liga de novo para o sequestrador. Joe começa a dizer que ele deveria ser executado por ter matado o bebê. O homem desliga na cara de Joe sem dizer nada. Rick liga e diz que chegou na residência do sequestrador. Joe diz para ele arrombar a porta e procurar algo que consiga identificar aonde eles possam ter ido. Joe liga novamente para Emily, a mulher sequestrada. Ela atende e novamente conversa como se estivesse falando com a Abby. Joe orienta Emily para colocar o cinto e puxar o freio de mão, já que o marido dela está sem cinto. A ligação cai assim que ela faz isso. Emily liga novamente e pede ajuda. Ela foi colocada no porta-malas. Joe a orienta a pegar algo no porta-malas e bater no marido dela assim que ele abrir. Joe tenta distrair Emily conversando sobre algo que ela gosta e consegue manter ela calma. Então o carro para e ela começa a chorar e diz que o bebê Oliver está bem, que ele parou de chorar. Joe, sem entender, pergunta por que ela está falando do Oliver. Ela diz que o Oliver chorava porque tinha cobras no estômago dele e diz ainda que tirou as cobras. Nesse instante, Joe percebe que quem matou o bebê foi a Emily. O marido de Emily abre o porta-malas e ela bate nele como Joe orientou. A ligação cai. Rick liga em seguida dizendo que descobriu que a mulher sequestrada foi paciente em um hospital psiquiátrico. Joe fica chocado ao descobrir tudo isso e liga para Henry, o marido da mulher. Joe diz que sabe que foi a Emily que matou o bebê. O homem começa a chorar, dizendo que os advogados não deixaram a guarda dos filhos com ele. Tiraram ela do hospital e ela não tomava mais medicamentos, por isso enlouqueceu. Ele diz que ela não sabe que matou o bebê. Ela acha que o ajudou o bebê. Ele diz chorando que a mulher dele está doente e precisa de ajuda. Henry desliga o celular. Joe enlouquece e sai quebrando tudo. Então Emily liga. Joe tenta explicar para ela que Oliver morreu, então ela começa a entender que ela matou o bebê. Ele entra em desespero e percebe onde ela está, e fala para os colegas de trabalho chamarem a polícia rodoviária. Joe começa a dizer para ela sair do viaduto, que aparentemente a mulher está aos prantos e possivelmente pode se suicidar. Então ela diz que vai desligar para ficar com Oliver, seu bebê. Antes de desligar, Joe tenta manter ela calma e diz que ele matou um jovem, um inocente, e pede para Emily não se matar, pois será a culpa dele e ele não poderia ficar com outra morte em suas mãos. Então Emily desliga dizendo que vai ficar com Oliver. Então a patrulha diz que ela desceu do viaduto e que já está com a polícia. Joe começa a chorar. A supervisora dele chega falando que o bebê está na UTI, que na verdade ele não morreu. Joe fica emocionado, pois tudo acabou bem. Joe liga para Rick, seu ex-parceiro, que será a testemunha no tribunal amanhã. Começa a chorar. Diz para ele não mentir no tribunal. Fala para ele dizer exatamente o que ele viu. O filme termina com as reportagens dizendo que o policial Joe se declara culpado pelo crime que cometeu. E notícias. O detetive da polícia de Los Angeles, Joe Baylor se declarou culpado. O policial Joe Baylor se declarou culpado no tribunal.